Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Sou Concurseiro e Vou Passar. Um prazer estar aqui com você. Só que hoje nós vamos trabalhar uma disciplina que você não está muito acostumado a arquivologia. Você pode estar até estranhando, né? Poxa, o professor Edson é professor de língua portuguesa, o que ele está fazendo com arquivologia? É porque antes, nós, dentro da disciplina Redação Jurídica, que nós temos como curso de atualização, havia uma pequena parte para arquivologia, né? Por quê? Se você estava estudando redação oficial, redação jurídica, o que fazer com esse volume, com essa massa documental, né? Então eles colocavam 20 horas para isso e mais tarde nós fomos cada vez mais nos especializando na área, fomos estudando mais para apresentar para vocês. E isso até que é muito bom, porque hoje foi criado pelo ensino superior o curso de arquivologia, que tem me preocupado bastante. Por quê? Eu estou encontrando materiais um pouco misturados, né? Porque a arquivologia para o concurso público, ela é um pouco prática e técnica. Você precisa conhecer a legislação, os conceitos, definições, finalidades, funções, algumas técnicas, eu falei conhecer, para que você possa aplicar dentro do poder público. E às vezes eu encontro materiais, né, apostilas, que ensinam o aluno, por exemplo, técnicas de restauração, técnicas de conservação. Ensinar, não, temos que mostrar. Então, muito cuidado com o material que você vai utilizar, é importante isso. A arquivologia para concursos públicos, ela é prática, ela não é volumosa. Então, você que gosta de ter volumes e volumes de apostilas, de folhas de material, muita calma. Não. Esse curso que eu vou fornecer para você, ele será dividido em quatro partes distintas, onde na primeira nós vamos trabalhar a arquivologia, seus princípios, seus conceitos. Na segunda aula nós vamos trabalhar a legislação arquivística, porque tudo que você fizer dentro do poder público deverá ser feito dentro da lei. Toda vez que você mexer no seu arquivo, e você fizer uma transferência, fizer um recolhimento, fizer um descarte, tem que ser tudo baseado na lei. Logo depois nós vamos ver a gestão de arquivos, onde você vai aprender protocolo, vai aprender a classificar seus documentos de arquivo, vai fazer o arquivamento, vai aprender a ordenar esses documentos. Depois você vai trabalhar um pouco comigo a tabela de temporalidade para ver o descarte desses documentos, o destino final desses documentos. Vai aprender também comigo um pouco de acondicionamento, a diferença de acondicionamento para armazenamento. Vai aprender também um pouco de preservação, conservação e restauração dos documentos de arquivo. Então, nessas videoaulas que seguem, nosso programa é esse. Qualquer dúvida que você tenha, pode passar um e-mail imediatamente para mim, que nós vamos solucionar suas dúvidas, ok? Então, mais uma vez, eu, Edson Botelho, em nome do Sou Concurseiro, dou as boas-vindas para você. Então, antes de começarmos o nosso conteúdo, vamos ver um pouco da nossa disciplina, o porquê que ela existe, né? Essa disciplina também é conhecida como arquivística ou arquivologia. Ela tem por objetivo de dar conhecimento, suporte para você sobre a natureza dos documentos, a parte teórica todinha, né? E a parte técnica, né? Que serão observadas desde do modo de preparo, de organização, desenvolvimento e utilização desses documentos, tá bom? Ela surgiu por uma necessidade. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Historicamente falando, ela começou a surgir pela necessidade da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela produziu o quê? Mortos, evidente. E esses mortos, com esses mortos, a consequência que foi imediata, viúvas, crianças órfãos, que precisavam ser indenizadas. Então, eu tive que coletar várias informações para ser justo com cada uma dessas viúvas, cada uma dessas famílias. Mais tarde veio o advento da Segunda Guerra. Então, essa massa documental acabou se tornando cada vez mais volumosa. Então, como é que eu vou conservar essas informações? Como é que eu vou manter essas informações? Então, começaram as técnicas, começaram os métodos, o desenvolvimento de suporte de novas tecnologias para que nós pudéssemos ter um controle disso aí, né? Eu vou falar um pouco da importância, com dois fatos que acontecem. Um particular, né?
e o outro geral. Aqui na cidade de Manaus, Amazonas, que é onde eu estou, que é onde o Sou Concurseiro tem sua base, nós temos um caso que às vezes me deixa muito triste, né? Que é o caso do Hospital Santa Casa de Misericórdia, que em muitos estados há a presença desse hospital. Aqui em Manaus ele está fechado, e há muitos anos. E de vez em quando a mídia vai lá, faz uma reportagem e eu vejo uma série de documentos, todos jogados pelo chão, sujos, molhados, danificados. Você já viu a história, né? Quanto aquilo serviria de fonte para pesquisa, né? Aí você deve estar perguntando, Edson, mas o que um bando de receita pontuários pode ser útil? Pode não ser útil para você, mas para os meus alunos de medicina, odontologia, enfermagem, aquilo serve de base para muitos trabalhos, para muitas pesquisas que são desenvolvidas dentro dessa área. Nunca esqueça, o que é importante para mim pode não ser para você, e o oposto se faz verdade. Hoje, neste exato momento, né, no último dia de agosto, eu estou fazendo uma pesquisa que envolve um caso que ocorreu em 1915. Então, onde o Edson vai pesquisar isso aí? Onde ele vai ter material? Então, eu vou consultar arquivos. Então, para você ver a importância. E, Edson, então, por que eu estou estudando arquivologia para o concurso público? Senhores, o Ministério Público da União, a Polícia Federal, a Receita Federal, Cefaz, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, eles têm a sua história. E essa história precisa ser conservada e precisa ser divulgada. Todo esse material, ele pode servir para ajudar a administração pública, mas também pode servir como fonte de pesquisa. Então, o arquivo, ele precisa ser implementado, ele precisa ser trabalhado, precisa ser conservado. Então, você já aprendeu comigo a importância disso aí, né? Agora, vamos voltar diretamente para a arquivologia nos concursos públicos, né? Vamos entender os principais conceitos. Primeiro, olha o que eu disse anteriormente. Muito cuidado com o material que você está utilizando. Hoje, eu já encontrei apostilas pela internet, porque eu gosto muito de fuçar as coisas que a internet mostra, justamente para ver o que está sendo divulgado, né? O que eu tenho. E eu noto muito isso, essa mistura de arquivologia para concursos públicos, arquivologia nível técnico, arquivologia nível superior. Parece que as pessoas vão pegando o que acham mais bonito e colocando. Muito cuidado. Nós estamos trabalhando exclusivamente com arquivologia para concursos públicos, onde eu pretendo, com essas videoaulas, formar um servidor para trabalhar dentro do seu arquivo. Na primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos ver definições básicas da área do arquivo. E aí você vai perceber que essas questões, elas trabalham o quê? Elas vão trabalhar o conceito de arquivo, vão trabalhar documento e suporte, ou melhor, informação, suporte e documento. Tudo isso será explicado nessa videoaula. A função do arquivo, a finalidade do arquivo, a classificação entre arquivos públicos e privados, arquivos especiais e especializados, setoriais e centrais, arquivos correntes, intermediários, permanentes e, principalmente, classificação dos documentos. Se você já estudou redação oficial, ótimo, né? Fica até mais fácil você entender a nossa disciplina, né? A necessidade de guardar esses documentos e a contribuição que ele tem para a administração pública. Se você ainda não estudou, eu aconselho hoje você baixar o Manual da Redação Oficial da Presidência da República, né? Que é um manual que está disponível em todos os sites, na Casa Civil, ou então você pode baixar diretamente do Google, tá? E você pode estudar os capítulos 1 e 2, que já é o suficiente para nós, ok? Já na segunda parte, que é a nossa segunda videoaula, nós vamos trabalhar a legislação arquivística. Só que essa legislação é em geral. Nesse caso, eu aconselho você ler as leis que eu vou pedir ou que eu vou mostrar para vocês. Mas da minha parte, eu vou mostrar aqueles artigos que são importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. A legislação arquivística, ela foi criada para dar suporte para planejamentos. Então, a partir dela é que você vai começar o seu trabalho. Tudo que você fizer dentro de um arquivo tem que ser baseado na lei. Não pode ser baseado em qualquer fato, porque eu acho essa técnica mais bonitinha, essa mais agradável. Não.
A legislação arquivística ela é constituída por inúmeras leis federais, estaduais, municipais, decretos, resoluções, recomendações. Tudo você vai encontrar muito bem disposto, inclusive na apostila que eu estou passando para você, eu coloquei todas essas leis, todos esses decretos, todas essas resoluções, tá? Coloquei de uma forma bem sintética para que você possa ler e explorar comigo nas videoaulas. É importante nessa segunda aula destacar que apenas algumas destas normas são cobradas, são consideradas em concursos públicos, tá bom? Então fica evidente que essa análise deverá ser feita de uma forma bem focada para o concurso público de vocês, ok? Na nossa terceira videoaula, nós vamos ter o gerenciamento da informação e a gestão desses documentos. Hoje eu vou dar uma base para vocês disso aí, mas mais tarde nós temos que aprofundar. Por que, Edson? Porque é o tópico mais abrangente em provas de concurso público, tá? Dentro do conteúdo programático de arquivologia, é a parte predileta. Por quê? Ora, porque a gestão dos documentos envolve todos os procedimentos, operações e técnicas referentes a recebimento, guarda, conservação, preservação, vai envolver um pouco da avaliação do arquivamento, avaliação dos documentos e o principal, seu ciclo de vida, né, que os documentos apresentam. E por último, que é a nossa última videoaula, vocês estão dizendo assim, poxa Edson, mas só 4? Mas cuidado, que é uma informação gigantesca. Se eu fosse escrever um livro de arquivologia, com certeza ele teria em média 2 ou 3 volumes. Isso para concursos públicos, hein? Muito bem. E se eu fizesse questões, aí ele iria passar para 4 ou 5 volumes. Então, essas 4 videoaulas, elas deverão ser bem sintéticas, o que realmente interessa para o concurso público. Como eu havia dito, a nossa quarta videoaula será preservação, conservação e restauração de documentos. As questões vão envolver cuidados especiais que vocês devem ter, ou que devem tomar, procedimentos que você deve ter, a fim de garantir que esse documento seja mantido em condições adequadas e aquela informação possa passar por anos e anos, porque ela pode ter um conteúdo administrativo, mas também pode ter um conteúdo histórico para nós, ok? Muito bem. Agora nós vamos iniciar falando de alguns conceitos para vocês, né? Princípios e conceitos, aquelas coisas básicas que eu preciso saber antes de começar a abrir um livro de arquivologia, antes de abrir uma apostila, antes de começar a fazer exercícios. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é a arquivologia em si. A arquivologia são conceitos teóricos e práticos. Olha aí, conceitos teóricos e práticos voltados para a organização do arquivo e sua gestão, ou seja, como eu vou administrá-los. Aí, nesse exato momento, nós temos que ter 4 pontos fundamentais. Então, comece a memorizar. Número 1, eu preciso organizar e dar uma direção aos arquivos. Então, eu preciso trabalhar organização e direção de arquivos. Número 2, a gestão desses documentos. 3, recuperação da informação. E conservação, preservação e restauração de documentos. Eu quero chamar a atenção que muitas vezes nos editais vocês vão ouvir vão ler, conservação e preservação. Mas cuidado, às vezes eles colocam questões de restauração e aí, muito bem. É por isso que é melhor nós olharmos de uma forma bem rápida esses 3 pontos. Nós temos que nos basear pela lei. Tudo que nós vamos falar nessa videoaula é baseado na lei. E a nossa lei, a principal, vamos estudar outras, mas a principal é 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Então, o conceito de arquivo ele já é tirado dessa própria lei e está no artigo 2º, né, do texto desta lei, que é 8.159. Que, por sinal, é a mais completa e também a mais explorada em concursos públicos pelas bancas examinadoras, seja ela qual for. É lógico que outras serão, inclusive nós temos mais moderna, né, de 2012, mas essa ainda é a lei mais importante para nós. E lá está dizendo, no artigo 2º, que arquivo, né, é um conjunto de documentos produzidos
e acumulados por uma entidade pública ou privada no desempenho de suas atividades. Então, vamos só repetir. Tá? Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e acumulados por um órgão público ou por você ao longo de suas atividades administrativas e pessoais. Também eu tenho outro conceito baseado nesse artigo, que é o local onde funciona esse órgão de documentação, denominado arquivo. Ou até pode ser um móvel destinado à guarda desses documentos. Tudo isso fica bem claro para nós. E uma terceira seria um órgão, né, de documentação ou de serviço, que é responsável pela guarda e processamento técnico, conservação e viabilização dessa informação para quem precisar. Né? E é interessante que ela vai abordar muito você, né, que cuida desses documentos. Né? Alguns alunos, quando eu estou aplicando essa disciplina, surgem com dúvidas, né? E são dúvidas bem interessantes. E algumas delas eu trouxe até para vocês, né? Porque eu já estou ministrando essa disciplina, né, no presencial. Então, uma das perguntas, a primeira pergunta que uma aluna fez para mim foi: Edson, quem é que pode produzir um documento arquivístico, né, um documento de arquivologia? Muito bem. Quem é que pode produzir esse documento? A administração pública, direta ou indireta. Ou toda pessoa física que tenha algum vínculo com o poder público, ou seja, a terceirização, né? Então, quem é que pode produzir um documento arquivístico? A administração pública, direta ou indireta, e toda pessoa ou empresa ligada a ela, tá bom? Uma outra pergunta, por sinal, eu recebi isso há 2 dias, por e-mail. O aluno perguntou: Edson, qual documento pode ser considerado público? Todo documento é considerado um documento público? Não. O documento público é aquele que produzido ou recebido. Cuidado, hein? Aqui eu vou até fazer uma brincadeira com língua portuguesa, né? É aquele documento produzido e ou, eu preciso ter essas duas conjunções, porque às vezes, principalmente CESP, coloca só uma conjunção e esquece a outra, acaba anulando a questão, né? Ou seja, considerada errada, porque é aquele documento produzido e ou recebido pelos órgãos públicos, instituições, pessoas físicas, jurídicas, no desempenho de suas atividades públicas. Então, isso é bom você memorizar. E hoje, por sinal, por WhatsApp, né, que agora é a tecnologia do momento, eu recebi uma pergunta que eu resolvi até colocar para vocês. Já até dei resposta para a nossa colega, né? Ela perguntou: Edson, qualquer informação pode ser considerada um documento de arquivo? Qualquer informação pode ser considerada um documento de arquivo? Não. Só será considerado um documento arquivístico aquele produzido em decorrência dos exercícios das atividades das instituições. Tá? Então, nem todo documento é um documento arquivístico. Só será aquele que foi produzido em decorrência de um exercício das atividades públicas. Tá bom? Muito bem. Então, vamos começar trabalhando um pouco de documento. A parte de arquivo, de arquivologia, vai demorar um pouco, porque eu preciso que você entenda bem documento. Né? Então, características de um documento de arquivo, que isso interessou muito para a nossa colega que passou esse WhatsApp para mim. Vamos ver as principais características. A primeira delas é a produção. Ele deve ser produzido por um órgão público. Segundo, recepção. Pegar esse documento, né? Pode ser uma organização, pode ser uma firma, mas no nosso caso, vamos trabalhar só com o poder público. Ou seja, o documento tem que ser recebido pelo poder público. A acumulação. Como é que eu vou acumular isso daí? De forma ordenada. Vou dar só rapidinho de assunto para você ver, né? Nós temos o nosso arquivo. Todos vocês têm um arquivo, né? Qual é a primeira coisa que a gente guarda? Contas. Isso é evidente, né? Contas é a primeira coisa que guardamos. Aí começamos a selecionar aquelas contas, colocar tudo direitinho. Depois, outra coisa que nós arquivamos, fotos. Então, como é que você está arquivando isso? Muitos de vocês só fazem colocar em uma caixa, em uma gaveta e deixa tudo lá. No poder público não pode ser assim. Essa acumulação tem que ser de forma ordenada. Por quê? Porque ela tem um valor probatório de fatos, olha, de coisas passadas. Então, precisa estar muito bem ordenado, porque o poder público ele não tem tempo a perder. Quando eu precisar daquela informação, eu tenho que ter de forma imediata.
Também você vai ter que mantê-los em conjuntos, que nós chamamos isso de organicidade documental. Então, tudo bem separado, de acordo com os critérios de seu arquivo. Por exemplo, senhores, nós temos métodos alfabéticos, alfanuméricos, numéricos, cores. Você precisa colocar seus documentos pela sua espécie, pela sua tipologia, tudo tem que estar arrumado. E não esqueçam, né, que todos esses documentos são produzidos para fins administrativos, funcionais, jurídicos e legais. Ok? Uma coisa que a gente precisa saber, né, a diferença básica entre um arquivo, uma biblioteca e um museu. Tá? Por que, Edson? Para que você não confunda o trabalho dos três. Muitas vezes, CESP coloca definições de biblioteca no lugar de museu, museu no lugar de arquivo, e o aluno acaba confundindo. Vamos lá. Museu, biblioteca e arquivo. Museu é uma instituição de interesse público, todos vocês têm acesso a ela, cujo objetivo principal é a informação. Quando você visita um museu, você vai atrás de uma informação. Então, é de interesse público. Biblioteca é onde os documentos são guardados para fins culturais. Você vai a uma biblioteca a examinar documentos extremamente para fins culturais, fins de conhecimento. Já o arquivo são documentos guardados com fins funcionais. Então, essa é a diferença, ok? Então, vamos a uma dica importante para nós. Começando. O arquivo, que é o nosso ponto, o nosso carro-chefe, né? Prontos? Arquivo. Qual o objetivo? Provar, informar. Finalidade. Extremamente funcional. Administrativa e, mais tarde, cultural. Por quê? Porque os arquivos históricos ou os arquivos secundários, eles têm essa função, né, de manter viva a história nacional. Então, uma finalidade cultural. Vamos ver sua origem. A origem é a criação e ou recepção desses documentos. O poder público cria ou recebe esses documentos. A Constituição, de que ele é constituído? De um único exemplar. Muito cuidado, tá? O documento público, ele é único. Eu tenho um único exemplar ou um número limitado de documentos, dependendo da importância que ele terá para a administração pública. Perfeito. Agora vamos para a biblioteca. Qual o objetivo da biblioteca? Instruir, fornecer material para pesquisa, subsidiar a pesquisa que você tem. Você que fez ensino médio, fez faculdade ou quem sabe está fazendo uma pós-graduação a nível de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você precisa subsidiar a sua pesquisa. A biblioteca é o lugar certo para isso. Qual a finalidade dela? Extremamente cultural, científica. A origem, né? Bem, a origem do material que eu tenho para a biblioteca pode ser de 3 formas: doação, compra ou permuta. Dentro da arquivologia, dentro do arquivo público, eu não posso comprar nada, né? Então, da biblioteca, vamos lá. Qual a origem daquela informação? Eu posso comprar, eu posso fazer uma permuta ou doação. Certo? Então, você que tem um livro em casa que não está mais utilizando, doe para uma biblioteca. A constituição dele, né? Ele é constituído de quê? De vários exemplares, na maioria impressos. Né? Ou seja, o suporte, que a gente vai já ver o que é isso, né? Que é o meio físico, é sempre impresso. E uma biblioteca, ela precisa de vários exemplares porque, às vezes, 3, 4, 5 alunos estão precisando daquela mesma informação, coisa que não pode haver no poder público. Já o museu, vamos lá? De forma ordenada. Museu. Qual o objetivo? Preservar, conservar, entreter uma população, entreter um grupo de estudos. Tem como finalidade básica, né? Didática. Didática cultural. Ok? A origem desse material todinho, né? É uma exploração científica. Eu posso também fornecer material por doação, por coleção. Então, ficou bem claro, né? Eu preparei uma tela para vocês, vamos a ela? Eu preparei uma tela para vocês para que você possa ter uma noção, fazer uma comparação básica entre arquivo e biblioteca, visto que museu é muito difícil aparecer, tá bom?
Então, olha aí, eu tenho o arquivo. Qual o objetivo? Funcional. Biblioteca, cultural. Forma de ingresso dos documentos da instituição. No arquivo público, eu sempre vou falar essa palavra público, tá? Mas não esquece que ele pode ser privado também, mas vamos focar no público. Eu tenho produção, porque o poder público produz o documento e ou recebe. Já a biblioteca, ela é feita por compra, doação ou permuta. Quantidade de exemplares de cada documento. No arquivo público, apenas um. Na biblioteca, numerosos exemplares. 4, 5, 10, 20, dependendo da importância daquele livro, daquele documento. A forma de acumulação dos documentos, sempre orgânica, aquele documento. Já na biblioteca, eu preciso de uma coleção. Tá bom? Então, volta para mim. Para você ver, né? Eu fiz uma análise comparativa para você poder ter uma noção. Feito tudo isso, podemos iniciar o nosso trabalho? Olha, mas Edson, agora que nós vamos iniciar? Sim. Iniciando o trabalho de arquivologia, nós vamos começar trabalhando exclusivamente documento, porque você precisa saber o que você vai arquivar. Então, eu chamo esta parte da nossa aula de gestão de documentos. Primeiro, tenha em mente, o que é um documento? É um papel? Não. Documento é a junção de uma informação mais um suporte. Tá? Ou seja, eu tenho que ter uma informação. O que é a informação? A informação é um conteúdo, é uma mensagem, é uma ideia que eu vou apresentar. Só que no poder público, nada pode ser verbalizado, tudo tem que ser por escrito. Então, eu preciso registrar essa informação. Onde que eu registro essa informação? Em um suporte. O que é o suporte? É um meio físico, que pode ser um papel, pode ser uma fotografia, pode ser um quadro, pode ser uma escrita em uma pedra, em vários. Até o pergaminho, um dia, ele foi um suporte. Então, quando perguntarem a você, suporte é papel? Não, não é só o papel. Suporte é qualquer meio físico que eu utilizo para passar essas informações registradas. Aí eu vou te dar exemplos. Eu tenho, repetindo, suporte é um meio físico. Então, eu vou ter o papel fotográfico, películas, mídias digitais, qualquer coisa que eu tenho para fazer o registro dessa informação. Então, a partir do momento que eu tenho a informação e o suporte, eu tenho um documento. Então, fica a dica. Vamos lá? Uma dica bem importante para você. No dia que perguntarem o que é um documento público, você vai dizer a soma entre a mensagem e a informação, a informação, a mensagem e o suporte. Aí quando perguntarem a você, né, quando a questão for sobre suporte, você precisa lembrar que suporte é o material, sem a informação registrada. O papel é um suporte, mas a partir do momento que você escreva algo naquele suporte, que você escreva uma informação, ele se torna um documento. Tá bom? Então, atenção, a pele é um suporte. Por quê? Porque você pode colocar nesse suporte uma informação. Muitas pessoas pegam a pele e colocam uma tatuagem, colocam o nome da pessoa amada, colocam até a imagem da pessoa amada, nome dos filhos. Então, quando você coloca na sua pele o nome da pessoa que você ama, você está colocando em um suporte uma informação. Bom? Ótimo, tá claro? Então, eu preciso que você memorize, de olho na tela. Vamos lá? Você tem 3 informações importantes. Ou melhor, 3 conceitos importantes. Lá vai o primeiro. Informação. Elemento referencial. O que é isso? Mensagem. Pronto. 2. Você tem o suporte. O que é o suporte? O material no qual são registradas as informações. Suporte é o físico. Quando eu somo informação mais suporte, eu tenho documento. O que é um documento? Uma unidade de registro de informações em qualquer suporte ou formato que possa ser consultado, que serve para estudo, prova, pesquisa, tá bom? Então, volta para mim. Viu? Não é tão difícil assim. Só que esse documento, é importante você lembrar que ele precisa de uma classificação. E aqui nós vamos estudar várias coisas, mas quando eu digo várias, são várias coisas mesmo. Olha só, o documento de arquivo ele pode ser classificado em diferentes categorias, de acordo com as suas características. Então, atenção,
O documento ele pode ser classificado em gênero, espécie, tipologia, natureza do assunto, forma e formato. Mas Edson, forma e formato não são as mesmas coisas? Não. Então, vamos começar por partes. Repetindo, eu vou ter o gênero, a espécie, a tipologia, a natureza do assunto, a forma e o formato. Se você perceber, são conceitos que se aproximam muito. Isso acaba gerando uma dúvida na cabecinha do meu concurseiro, né? Por isso que nós vamos trabalhar isso com bem calma. O que é o gênero? Vamos começar por ele. O gênero se refere à maneira de você representar o documento, de acordo com o seu suporte. Então, é como você mostra para o poder público, como você mostra para a sociedade, a informação que você tem. Então, repetindo, gênero é a maneira de representar o documento. E aí, senhores, vamos a uma bela viagem, porque eu tenho vários. Ele pode ser textual, que são os manuscritos, os datilografados. Edson, datilografado, há quanto tempo eu não escuto essa palavra? Sim, mas há documentos que nós temos arquivados que ainda foram datilografados, hein? Por quê? Porque eles servem para a administração pública, porque ele vai ter uma temporalidade, mas ele também serve como informação histórica. Então, ele pode ser manuscrito, ele pode ser datilografado ou ele pode ser impresso, digitalizado, né? Mas, Edson, por que manuscrito? Senhores, o documento ata ainda é um documento à mão. Olha só, que interessante, né? Então, primeiro gênero, textual. Segundo, nós temos os cartográficos. São documentos em formas e dimensões variadas, né? Ligados às áreas de geografia, engenharia, geologia. São os famosos mapas, que vocês tanto conhecem, né? Então, nós podemos falar de mapas, plantas, né, ligado à engenharia, perfis, fotografias de áreas específicas, né, que servem para a elaboração de mapas, né, mapas geográficos como topográficos. Então, esses são os cartográficos. Resumindo, mapas. Depois você tem os iconográficos, né, são as imagens. Iconográfico é isso, documentos com imagens estáticas. Aí você vai ter o quê? Fotografias, inclusive os negativos, ampliações, desenhos, gravuras, cartazes, cartões postais, estampas. Olha o que eu estou dizendo para você. O que é importante para mim pode não ser para você. Mas esses documentos iconográficos, você falou de fotos, negativos, cartões postais, sim, é uma forma de preservar a memória nacional. Como eu disse para você, lembra? Eu estou fazendo uma pesquisa de um evento que aconteceu em 1915. Então, eu vou atrás, inclusive, de fotografias, de cartões postais, de convites que eram feitos na época para as celebrações sociais, né? Então, está vendo como tudo é importante? Tudo serve para preservar a memória nacional. Um outro gênero que nós vamos ter são os filmográficos. Olha aí. São documentos de imagem em movimento. Então, olha a diferença. Iconográfico, imagem estática. Filmográfico, imagem em movimento. Aí já sabe, são os filmes, são as fitas de videocassete, são os DVDs, imagens em movimento. Também temos os sonoros, que são documentos com registros fonográficos. Aí você tem os discos, as fitas, lembra da fita cassete, né? Bem antiga, né? Aí você vai ter o vinil, você vai ter o CD, você vai ter o Blu-ray, né, que agora está já não é mais nem moda, né, isso, né? Eu que ainda estou com essa tecnologia ainda. Também nós vamos ter os micrográficos, olha aí, são documentos ligados à microfilmagem, que até hoje, para o Edson, é a melhor forma de conservação, né? Aí você vai ter o rolo, você vai ter microfichas, você vai ter uma série de produtos. E o que está mais em moda hoje, né? Que é o informático, né? São os documentos ligados ao computador. Aí você vai ter os disquetes, né? Olha aí, olha que coisa antiga, né? O disquete, os discos rígidos, os discos ópticos e assim sucessivamente, ok? Então, olha que eu dei só uma amostra de gênero, hein? Eu não posso alongar muito, porque se nós formos atrás, nós vamos ter os especializados, né? Então, vamos ficar por aqui em relação ao gênero. Por que, Edson? Porque o gênero ele vai se dividir em espécie documental e tipologia documental.
que confunde muito o aluno, mas vamos solucionar. Então, atenção, o gênero ele vai se dividir em espécie documental e a espécie documental vai se dividir em tipo documental. Vamos lá? Preciso que você concentre nisso. O gênero se divide em espécie documental e a espécie documental vai se dividir em tipologia documental. Então, vamos ver o que é isso? A espécie. O que é a espécie documental, né? Essa definição surge a partir da natureza da informação, né? Como ela surgiu, como é que ela vai ser passada para nós. Então, são vários, né? Eu teria a ata, o contrato, o aviso, o ofício, o memorando, a circular. Viu como estudar um pouco redação oficial não vai fazer mal para você? Vai estar no seu concurso público também. A espécie documental, ela está ligada a todos os documentos em seu aspecto formal. Aí existem vários atos que você, em direito administrativo, já estudou e tem uma ideia do que são atos, né? Esses atos dão origem às espécies, como, por exemplo, atos normativos. O que são atos normativos, né? São aqueles que vão ditar regras, ditar normas expedidas por autoridades administrativas e de cumprimento obrigatório. Cuidado! Então, são exemplos: as leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias, que a portaria é um mini ato, né? Então, esses atos normativos são aqueles que vão definir normas expedidas pelas autoridades administrativas que não podem deixar de ser cumpridas. Segundo, nós vamos ter os atos enumerativos, ou enunciativos, é melhor dizer assim, atos enunciativos. Eles vão emitir uma opinião esclarecendo um certo assunto. Então, enunciativos são exemplos, os pareceres, os relatórios, ok? Aí vocês vão ter os atos de assentamento, ou acordo, ou pacto. Então, eu tenho esses nomes, mas eu vou ficar com assentamento. São aqueles documentos formados por registro, firmando fatos, ocorrências, pactos, acordo. Tá? São exemplos. As atas, a ata é um ato de assentamento. Os autos de infração, termos. Então, tudo que registra um fato é um ato de assentamento. Aí eu tenho os atos comprobatórios. Lógico, né? Comprobatório comprova. Então, eles vão comprovar esses assentamentos, essas decisões. São eles as certidões, os atestados, os translados. Aí eu tenho atos de ajustes, né? O que são atos de ajustes? Eles são os acordos firmados entre duas partes ou mais partes. São vários documentos que mostram pactos entre as pessoas, como é o caso de convênios, contratos, ajustes. E os mais importantes para você dentro do poder público, né? Que são os atos de correspondência. São atos criados com o propósito de atos normativos sempre executados, tá bom? Então, são criados com o propósito de atos normativos. São aqueles que destinam-se a promover informações, né? São eles, o predileto de vocês, os editais, os avisos, os memorandos, que é estritamente interno, telegramas, notificações, ofícios, cartas oficiais, tá? Viu só? Tudo isso é uma coisa que você tem que aprender para saber o que vai arquivar mais tarde, né? Então, ainda trabalhando esses tipos de correspondência, né? Só para esclarecer, espécies documentais, só para esclarecer alguns desses conceitos para você aprender, tá? Aqui o Edson está entrando um pouquinho em redação oficial, mas que em todo o material de arquivologia está presente e você precisa aprender o conceito, né, de cada um desses documentos, de cada espécie de documento, né? Vamos começar com a ata. O que é uma ata? Todo mundo pensa que é um livro, né? Não. Atas são registros de uma assembleia. Muito cuidado com isso. Ele é um documento. Tá? É a exposição de fatos, é o registro de fatos ocorridos em uma assembleia, de qualquer tipo. Ok? Aí nós temos um atestado, importantíssimo para o poder público. No atestado, a autoridade, que foi concebido os poderes para ele, né, declara algo levando em consideração um fato, né, uma situação que ele tem conhecimento. Tem um valor probatório, né, junto a terceiros. É muito importante a declaração, o atestado, porque ele é atemporal, né?
Então, uma vez atestado, aquilo fica sempre. Aí nós temos o aviso. Eu acho muito engraçado o aviso, né? Porque às vezes você vai a um local, você sempre encontra pendurado, né? Lá no quadro de aviso. Até o nome, né? Quadro de aviso, né? Tem lá, aviso, amanhã não haverá aula. Aviso, amanhã haverá festa dos professores. Parem com isso. Senhores, aviso é um documento muito sério. Aviso é uma correspondência entre ministros de Estado. Olha que interessante isso, né? É uma correspondência entre ministros de Estado solicitando algo, pedindo determinada providência. Aviso não é uma plaquinha para pôr na parede. Aviso é uma correspondência. Outro documento importante para você seria a certidão. Tá? É um documento que tem uma função específica. Dá verdade a um fato. Fé pública. Só que a certidão, ela dá fé pública a um ato que já foi registrado. Ou seja, ele vai transcrever algo que já foi registrado, que pode ser feito através de uma declaração, de um atestado, tá? Portanto, nós vamos dizer, a partir de hoje, que a certidão é uma transcrição, tá bom? Temos o certificado também, que é importante, que é um documento que vai garantir a veracidade de um fato. Olha aí, o certificado garante a veracidade, a verdade de um fato. Tá? A circular, que é um documento importantíssimo para você, porque a circular ela é um documento multidirecional, tá? É uma correspondência que é dirigida ao mesmo tempo a várias pessoas, muito utilizado dentro do poder público. Temos as medidas provisórias, tá? Que é um ato extremamente normativo, tá? De iniciativa exclusiva do Poder Executivo, sem a necessidade de tramitar pelo Poder Legislativo. A medida provisória não precisa. O memorando, que é um documento que você vai receber constantemente, tá? O que é o memorando? Uma correspondência interna. Só que o memorando ele vai circular apenas no seu setor, né? Ele é descrito com muita objetividade, simplicidade, e ela vai tratar de assuntos habituais entre as chefias de um mesmo órgão, de um mesmo organismo, tá bom? O ofício, que isso me dá pânico às vezes, né? Porque se você prestar atenção, qualquer coisa as pessoas falam, manda um ofício, manda um ofício. Você está no condomínio, manda um ofício para as mídias anunciarem nosso evento. Está numa escola privada, manda um ofício solicitando barraquinhas para as festas. Parem, cuidado. Ofício é uma correspondência séria. Uma correspondência do poder público para o poder público. É a troca de informação entre as autoridades ou subalternos dessas autoridades, né? Então, os órgãos públicos, para se comunicarem, se comunicam através de ofício. Trocam ofício entre si, tá? Ele também pode ser mandado para um particular. Mas o mais certo seria uma carta oficial, tá? Mas as coisas estão se modernizando e isso está mudando um pouco, mas nada oficial, tá? O ofício é uma correspondência do poder público para o poder público. Também eu vou ter o parecer, alguns autores chamam de consulta, e dentro do poder público eu já vi isso também, que é uma opinião, só que o parecer é uma opinião técnica, tá? Ou científica, porque ela tem que ser fundamentada em apoio, né? Em apoio de lei ou apoio científico para isso. Tá bom? Viu? Tudo isso que eu falei é espécie documental. Agora nós vamos ver a tipologia documental. O que é a tipologia documental? É a configuração da espécie. Você que sabe bem língua portuguesa, que aprendeu inclusive comigo, né? É o adjunto adnominal. Ou seja, a qualidade daquele documento. Então, quando eu tenho a espécie, eu tenho o contrato. Quando eu tenho a tipologia, eu tenho o contrato de prestação de serviço. Na espécie, eu tenho certidão. Na tipologia, eu tenho certidão de casamento, certidão negativa, certidão de nascimento. Então, essa é a diferença entre espécie e tipologia. A espécie é o documento e a tipologia seria a qualidade, a configuração desse documento. Ok? Muito bem. Eu preciso que você memorize para mim duas informações muito importantes. Seria a forma documental e o formato documental. Nossa, já vai o Edson confundindo a gente. Não, calma. Duas coisas bem importantes. O que é forma documental? A forma documental ela está relacionada com o preparo do documento e a maneira como ele é disponibilizado para você. Então, eu vou dizer um exemplo. A minuta, o rascunho, a cópia. Então, a forma documental ela está relacionada
com o preparo do documento. Ele ainda não é o definitivo, eu estou preparando. É como a aula, né, que você tem, né? Você assiste a aula e vai tomando suas notas, bem rápido, né? Que é o famoso rascunho. Então, isso seria a forma documental. Aí depois, você, na minha época a gente dizia passar limpo, né? Nem sei como vocês usam mais. Aí depois você vai rever aquelas anotações e transformá-la num formato, né? Então, o formato está relacionado com as características físicas de um suporte, o material que você vai utilizar, né? Vamos a um exemplo? Você decidiu gravar a aula, você está num curso presencial e resolveu gravar a aula. Então, você vai escutar aquele áudio e vai ficar tomando notas e depois você vai organizar. Quando você está tomando notas, você tem a forma documental. Quando você organiza definitivamente, você tem o formato. A exemplo disso, nós temos cadernos, livro de registros, livros, etc. Tá bom? Muito bem. Vamos agora ver a natureza do assunto. Outra parte importante. Por quê? Porque esta classificação, ela informa a natureza do assunto tratado pelo documento. Tá? Se ele vai prejudicar a administração pública, se for divulgado, cuidado, se essa divulgação não acarreta prejuízo. Por isso que esses documentos vão possuir duas classificações. Quando perguntarem a você, quais a natureza do assunto? Você vai dizer ostensivo e sigiloso. O que é um documento ostensivo? É aquele documento que a divulgação de seu conteúdo não vai prejudicar ninguém. Ou seja, um documento ostensivo pode ser divulgado, pode ser lido, porque a informação que lá consta não causará prejuízo para a administração pública. Já o sigiloso, sim, né? Ele tem restrições de acesso. Restrições essas que estão dentro da Lei 8.159, que nós vamos estudar em relação ao grau de sigilo. Um documento sigiloso não pode ter sua informação divulgada, ok? Muito bem. Aí depois nós temos a forma, né? A forma refere-se ao estágio de preparação, né? Aí, durante essa forma, que eu expliquei para você anteriormente, tá? Ela pode ser alterada. Então, vamos lá, simplificando para você. O documento é um rascunho, lógico, ele tem que ser, né? Você faz aquele rascunho para depois digitá-lo e ver. Porque muitas vezes você precisa também pensar em que espécie você vai trabalhar. Você só tem uma informação. Que espécie você vai trabalhar? Né? Vamos colocar tudo isso em prática. Você vai ter um ato. O que é um ato? Uma ação. Você vai ter que organizar uma assembleia. Que tipo de documentos você vai precisar para concretizar essa assembleia? Então, você vai fazer a anotação do dia, a hora, o assunto, quem vai participar. Então, você está tomando notas, você está fazendo um rascunho. Aí você tem a forma documental. Tá? Ou pode ser uma minuta que você esteja fazendo, mas o importante é que a forma seria a preparação. Aí, depois que você tem todas as informações, você vai ver que documento você vai utilizar, que espécie documental eu vou. Bem, qual seria a mais efetiva? Eu faço um comunicado? É só para o meu setor? Então eu posso fazer um memorando? É para todo o órgão público? Eu posso fazer uma circular? Então, aí você começa a imaginar o formato, que é o destino final, né? É quando é determinado as características físicas, técnicas desse registro. Tá bom? Perfeito. Então, exemplos de formato, o próprio documento em si, né? Por exemplo, o livro de atas, né? Que vocês pensam que o nome do documento é livro de atas. Não, a ata é o documento, o livro é o conjunto deles. Tá bom? Então, de olho na tela. Eu tenho um desafio para você. Vamos lá? De olho na tela. Primeiro desafio. O ofício e o memorando são exemplos de tipos documentais. Certo ou errado? É errado. O ofício e o memorando não são tipos documentais, tá? São espécies documentais. O que é ofício? Uma correspondência entre o poder público. O que é o memorando, senhores? Uma correspondência interna. Ok? Volta para mim. São coisas assim que a gente precisa aprender, né, para memorizar. Então, eu vou dar mais uma dica para vocês importante. Tá? Cuidado. Eu também tenho documentos especiais. Olha aí. O que é um documento especial, Edson? É um documento numa linguagem mais técnica ou numa linguagem não textual. Cuidado, hein? Um documento especial é aquele que apresenta uma linguagem não textual.
É um suporte não convencional, aquilo que nós não estamos acostumados a, tá? Que no nosso caso é sempre o papel, né? Mas é um documento que pode ser, por exemplo, uma peça, pode ser uma folha, uma folha de uma planta, né? Como é o caso do INPA. Pode ser uma pele, pode ser uma faca, pode ser uma bala. O importante é que a conservação desse material vai exigir procedimentos mais específicos, né? Ou seja, um procedimento específico para a sua guarda. Aí depende muito da tecnologia que você vai ter para preservá-lo. Mas, no nosso caso, né, como é um poder público convencional, dificilmente teremos isso. Vamos ter esse tipo de documento na Polícia Federal, na Polícia Civil, né, que são o que eles chamam de provas, né? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a natureza desses documentos, né? Em relação à natureza desses documentos, eles podem ser especiais ou especializados. Vocês já repararam que os conceitos de arquivo, né, se aproximam muito um do outro? Por isso que podem causar confusão na hora da prova, né? Essa é a vantagem que você vai ter em relação àquele que não está estudando, né? O que é um documento especial? Documento especial são aqueles arquivos em que os documentos têm como forma física, né, como suporte, né, algo comum, né, mas que ao mesmo tempo exigem um cuidado especial diferenciado por causa da preservação e do manuseio. Então, um arquivo especial é esse que nós estamos acostumados a. Tá? São documentos de forma física diferenciada, né, como eu disse, como suporte, mas é aquilo do dia a dia. Já os especializados são documentos diferentes. São aqueles documentos de áreas que nós não convivemos no dia a dia, como é o caso da área médica, odontológica, documentos especializados de geologia, de botânica, de zoologia. São aqueles que mantêm a guarda documentos de áreas específicas, né, de conhecimentos específicos. Valor do documento. Só que você não vai chamar assim, tá? Eu quero que você chame de valoração dos documentos, porque a gente está trabalhando a arquivologia, então nós temos que usar a forma correta, né? Qual é que é o valor do documento? Primeiro valor, olha aí, primeiro, então ele será primário, que é o valor administrativo. Bom, o valor primeiro, o valor primário, o valor administrativo. O valor administrativo é aquele documento que apresenta informações básicas para o funcionamento da administração pública. Muito bem. É o valor que o documento tem, porque ele foi criado com um objetivo. Todo documento nasce com objetivo, nada é criado sem ele. Por isso, ele vai estar presente durante a atividade administrativa. Então, ele será guardado em um local especial de fácil acesso para nós. Depois, nós vamos ter os documentos de segundo plano, né? Que são os documentos secundários. Esses documentos possuem um valor histórico. Tá? Muito bem. Então, esse valor histórico também é chamado de valor secundário, segundo, né? Vai se referir a todos aqueles documentos que servem para pesquisa. Tá? Tem fins diferentes daqueles que foram originalmente criados, né? Porque o primeiro documento ele foi criado para servir de informação para a administração pública, para melhorar o funcionamento da administração pública. Esse não. A informação dele será exclusivamente histórica, cultural, científica, serve de base para a informação. Então, fica a dica aí. Presta atenção. Após o documento perder o seu valor administrativo, duas coisas podem acontecer com ele. Tá? Ele pode ou não adquirir valor histórico. Então, você tem um documento, ele está servindo à administração pública. Aí, de repente, ele perdeu esse valor. Duas coisas podem acontecer, né? Ele pode ser descartado, tá? Ou ele pode ir para o conjunto dos documentos históricos, onde aquela informação jamais será perdida. Não entendi, Edson. Vamos lá. Você tem um documento, uma apólice de seguros. Pronto. Então, aquela apólice de seguros, durante 1 ano, ela vai servir de informação para o poder público. Edson, por quê? Porque se acontecer alguma coisa que promoveu algum dano no poder público, eu vou pedir o seguro, certo? Então, aquele documento está servindo à administração pública. Só que depois de 1 ano, ele não tem mais valor algum. Inclusive, o seguro só continuará se eu renovar. Pronto. Então, a apólice de seguros é assim. Então, passado 1 ano, ela será descartada. Ela pode ser
não vai dizer jogada fora, tá? Ela tem que ser descartada, ela tem que ser eliminada. Então, de olho na tela, por favor. O que é que nós temos? Uma dica bem legal para vocês, né? Todo documento nasce com a finalidade de servir à administração pública. Memoriza isso para mim? Todo documento nasce com a finalidade de servir à administração pública. Volta para mim. Tá? Ou seja, senhores, todo documento que você produz e ou recebe, ele vai ajudar na administração. Tá bom? Ainda estou falando de documentos. Vamos ver as fases de gestão desses documentos, né? Como que eu vou administrar esses documentos? Então, aqui eu quero que você vá para a tela, né? E olhe para mim uma coisa importante. Vamos lá. Já? De olho na tela. Eu tenho aí gestão de documentos. Observe. Eu vou promover uma gestão pública eficiente. Por quê, senhores? Porque ela está toda informada, ela tem suporte de informação, mas ao mesmo tempo eu preciso de um rápido acesso a essa informação, porque o poder público não tem tempo a perder, o desembargador não tem tempo a perder, ele precisa daquela informação rápida. Transparência, porque tudo que eu precisar dentro da administração pública eu vou ter, porque eu tenho uma boa gestão desses documentos. E por isso, né, ou seja, por ter uma boa administração, por ter uma gestão eficiente, por ter um rápido acesso, por ter uma transparência pública, eu vou ter que preservar essa informação. Ok? Então memoriza esse quadro aí para mim. Pronto? Volta para mim. Ótimo. Esse é o segredo da gestão pública, tá bom? Muito bem. Continuando, nós vamos ter também a produção. Ela faz parte da gestão pública, né? Produção de documentos. É a decisão que você toma para elaborar o documento em decorrência de uma atividade que você tem, né? De um órgão setor. Ou seja, eu vou decidir agora que documento eu vou elaborar para tornar aquele ato concreto. Como eu dei um exemplo para você há pouco da nossa assembleia, né? Como é que eu vou comunicar? Aí, a partir do momento que ocorre a assembleia, eu vou precisar registrar todos aqueles fatos, né? Então, você vai pensar que documento você vai produzir para registrá-lo. Sabemos que é a ata, né? Muito bem. Aí, depois, nós temos a utilização, que aí eu tenho que ter muita cautela, porque vai incluir atividades de protocolo, expedição, organização, arquivamento desses documentos, principalmente na fase corrente e na fase intermediária, a elaboração de políticas que forneçam acesso a essa informação. Então, só comentando bem rápido um por um, porque mais tarde nós vamos ver isso de forma mais ordenada. Né? Como é que eu vou utilizar aquele documento que eu produzi? Primeiro que eu vou ter que fazer todas as atividades de protocolo. Muitas vezes, quando eu falo de protocolo, as pessoas pensam que é aquele livrinho onde eu vou colocar... Nada a ver. Protocolo é uma atividade de recebimento, expedição, autuação, tudo eu vou precisar fazer dentro do protocolo. Né? Aí depois eu vou organizar todo esse documento, eu recebo aquela massa documental e vou organizá-la para depois arquivá-la. Como assim, Edson, organizar e arquivar? Porque eu vou pegar toda aquela massa documental e começar a separar documentos públicos, documentos privados. Pronto. Aí eu vou pegar os documentos públicos, vou separar entre ostensivos e sigilosos. Aí depois eu vou pegar todos esses documentos e encaminhá-los para os setores corretos, para que eles possam fazer o seu arquivamento desses documentos, tá bom? Então, eu vou precisar também criar normas de acesso para a transição dessa documentação. Ninguém pode ter acesso ao seu arquivo. Cuidado, hein? Tá? Nem a autoridade máxima, porque senão viraria uma bagunça se qualquer pessoa mexer no seu arquivo. Para isso, você é embasada, você é suportada por leis, ok? Aí você dá também a destinação desses documentos, né? Ou seja, você vai analisar aquele documento, vai avaliar aquele documento, né, para estabelecer prazos de guarda, porque nem todo documento fica eterno. Né? Ou seja, ele é um documento administrativo. Então você vai ver quanto tempo ele vai ficar aqui. Aí ele vai para o intermediário. Quanto tempo ele fica lá no intermediário? Tudo isso você vai analisar. Só que você não tem que se preocupar muito com isso, porque nós temos a tabela de temporalidade. Então essa tabela de temporalidade vai decidir se o arquivamento será permanente, se será feito descarte e quando será feito esse descarte. Se é em 5 anos, se é em 10 anos, se é em 95 anos. Tudo há possibilidade dentro da tabela de temporalidade. Ok? Muito bem.
Tá? Feito isso, nós vamos entrar agora na nossa parte principal, que é o arquivo. Ok? Tempinho, né?